A história da profunda tristeza de Elias é uma narrativa poderosa sobre como até os mais fortes servos de Deus podem sucumbir ao desespero e à solidão, e como mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca abandona aqueles que o servem. Elias foi um dos maiores profetas de Israel, um homem que dedicou sua vida à obediência ao Senhor em uma época de grande apostasia no reino de Israel. Sob o reinado de Acabe e sua esposa Jezabel, o povo de Deus havia se afastado gravemente do Senhor, adorando ídolos e seguindo práticas pagãs. Jezabel, uma devota de Baal, tornou-se a personificação da corrupção espiritual e perseguiu ferozmente os profetas de Yahvé. Era um tempo sombrio para Israel, e Elias, como mensageiro de Deus, carregava sobre seus ombros o peso de uma missão difícil e perigosa. O ápice do ministério de Elias ocorreu no Monte Carmelo, em uma confrontação direta com os profetas de Baal. Com grande coragem, ele desafiou o povo de Israel a escolher entre Deus e Baal, questionando sua indecisão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. 1 Reis 18:21. Elias, sozinho, enfrentou 450 profetas de Baal e propôs um teste público para determinar quem era o verdadeiro Deus. Ambos os lados preparariam um sacrifício, mas sem acender fogo. O verdadeiro Deus seria aquele que respondesse com fogo do céu. Os profetas de Baal clamaram durante horas, dançaram e cortaram-se, mas não houve resposta. Baal, o Deus falso, permaneceu em silêncio. Então, Elias orou com simplicidade e confiança. Ele pediu a Deus que demonstrasse seu poder para que o povo de Israel pudesse reconhecer que ele era o verdadeiro Deus. E o Senhor respondeu de forma gloriosa. Fogo desceu dos céus, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras, a água ao redor do altar e até o pó. O povo, testemunhando tal poder, prostrou-se e exclamou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus!" 1 Reis 18:39 foi uma vitória monumental, não apenas para Elias, mas para o nome de Deus em Israel. Os falsos profetas foram derrotados e parecia que um grande avivamento espiritual estava prestes a ocorrer. No entanto, essa vitória duraria pouco. Quando Jezabel soube do que aconteceu, sua reação foi imediata e feroz. Em vez de se arrepender, ela enviou uma mensagem a Elias jurando que, assim como os profetas de Baal foram mortos, ele também seria morto no dia seguinte. Essa ameaça aterrorizou Elias. Ele, que acabara de presenciar um dos maiores milagres da história de Israel, de repente, sentiu-se vulnerável e com medo pela sua vida. Elias, que parecia invencível no Monte Carmelo, agora fugia, dominado pelo pavor. O profeta correu para salvar sua vida, indo primeiro a Berseba e depois ao deserto. Em sua fuga, Elias começou a afundar em um profundo desânimo. Ele estava emocionalmente exausto, fisicamente esgotado e espiritualmente abatido. A glória de sua vitória no Monte Carmelo parecia distante, e a ameaça de Jezabel era agora tudo o que ele conseguia enxergar. No deserto, Elias finalmente parou, sentou-se debaixo de uma árvore de zimbro e, em sua dor e cansaço, clamou a Deus: "Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais." 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, pediu a morte. Ele havia perdido toda a esperança. Sentia-se isolado, como se sua missão tivesse falhado e como se sua vida não tivesse mais valor. Sua tristeza era tão intensa que ele não via mais sentido em continuar vivendo. As palavras de Elias revelam o peso esmagador de sua angústia. Ele acreditava estar sozinho, lutando contra uma força imensamente poderosa, e que seus esforços haviam sido
em vão. Contudo, mesmo em meio a essa profunda depressão, Deus não o abandonou. Elias, exausto, adormeceu, e o Senhor, em sua infinita graça, enviou um anjo para cuidar de seu servo. O anjo tocou Elias e lhe ofereceu pão e água, dizendo-lhe: levanta-te e come. 1 Reis 19:5. Elias obedeceu, comeu e bebeu, mas ainda tão abatido, voltou a dormir. O anjo do Senhor retornou uma segunda vez, tocou Elias e disse novamente: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. Esse gesto de cuidado divino é profundamente significativo. Deus, conhecendo a fragilidade de Elias naquele momento, não o repreendeu por sua falta de fé ou por seu desejo de desistir. Em vez disso, ele o sustentou. Deus sabia que Elias precisava de descanso e nutrição antes de enfrentar o próximo desafio. A compaixão de Deus é evidente nesse ato simples, mas poderoso. Ele providenciou o que Elias precisava, exatamente no momento em que ele estava mais fraco. Após ser fortalecido pelo alimento que o anjo trouxe, Elias levantou-se e caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus. Lá, ele se refugiou em uma caverna, ainda em busca de respostas, ainda sentindo-se só e sem direção. No entanto, Deus não havia terminado com Elias. No silêncio daquela caverna, o Senhor falou ao profeta. Deus perguntou a Elias: o que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. O profeta, ainda em seu desespero, respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam tirar-me a vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Elias acreditava estar sozinho na luta pela fidelidade a Deus, sentindo-se o único remanescente. Então, Deus chamou Elias para sair da caverna, pois ele estava prestes a passar. Houve um vento forte que despedaçou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida veio o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Por fim, houve uma voz mansa e suave, um sussurro, e foi nesse sussurro que Elias ouviu a presença de Deus. Essa experiência revelou a Elias que Deus nem sempre está nas demonstrações grandiosas de poder, como ele havia visto no Monte Carmelo. Muitas vezes, Deus se revela de maneira calma e tranquila. Nas pequenas coisas, nos momentos silenciosos, Elias, que esperava talvez uma nova manifestação espetacular, encontrou Deus em um sussurro. Após essa experiência, o Senhor renovou a missão de Elias, dizendo-lhe que ungisse Azael como rei sobre a Síria, Jeú como rei sobre Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Além disso, Deus revelou a Elias que ele não estava sozinho como pensava. Havia ainda 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal, pessoas fiéis a Deus, preservadas por ele. A história da tristeza de Elias nos mostra que, mesmo os mais fiéis servos de Deus, podem passar por momentos de desespero e dúvida. Elias, o profeta que fez descer fogo do céu, também experimentou o medo, a solidão e o desejo de desistir. No entanto, Deus nunca o abandonou. Ele cuidou de Elias em sua fraqueza, alimentou, deu-lhe descanso e, quando o profeta estava pronto, deu-lhe uma nova missão e propósito. Essa história é uma lembrança poderosa de que Deus vê nossas fraquezas e falhas, mas também nos encontra exatamente onde estamos, oferecendo-nos sustento, restauração e renovação. Em nossa tristeza, como Elias, podemos clamar a Deus, sabendo que Ele está presente, pronto para nos sustentar e nos levar adiante, mesmo quando tudo parece perdido.